Boa tarde, mais um Fala Sério com Adriana Pupo Maia. Hoje, dia 2 de novembro, dia de finados, estamos gravando esse episódio para passar para vocês no dia 5, tá bom? Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Adriana. Obrigado pelo convite. Deu certo hoje a gente conseguir marcar aqui para vir falar na rádio. E estou muito feliz de poder debater esse tema que eu gosto tanto com vocês aqui. Ai, geopolítica, né, gente? Nós vamos estar discutindo aí esse novo conceito geopolítico, né? O que está acontecendo, para onde vai caminhar esse nosso planetinha aqui, que está complicado, né, gente? Está complicado. Então vamos lá, Rafael, dá uma contextualizada para nós. Como que está essa geopolítica mundial aí, só para a gente já ter uma base por onde que a gente vai conversar, né? Claro, quando a gente fala de hoje, né, no cenário mundial, nós temos o principal conflito armado acontecendo, que é o conflito ucraniano, russo-ucraniano, onde já vai se Que ia ser alastrando. rápido, né? E Já não, pelo amor de Deus, quanto tempo já? vai 3 anos já de guerra. Meu Deus. E, pô, isso mexeu com toda a ordem mundial, quando a gente fala de economia, sociedade, principalmente a sociedade europeia, quando a gente fala nos conceitos de alianças entre China e Rússia, Estados Unidos e Europa, mexeu em todo o cenário geopolítico global. E esse conflito especificamente russo-ucraniano desencadeou outros conflitos. Então tivemos o conflito no Oriente Médio, Israel com Hamas, Israel e Irã. Em paralelo, quando a gente vai para a Ásia, nós tivemos as tensões entre China e Taiwan, né? E depois deflagrado as tensões comerciais entre Xi Jinping e Donald Trump, numa segunda guerra comercial. Agora eles, inclusive, acabaram de se encontrar. A gente vai É, debater um pouquinho mais sobre isso. Mas a Ásia também está bem nebuloso quando a gente fala da própria liderança chinesa sobre o contexto asiático. Quando a gente vai para a África, diversos conflitos regionais, o mais Al-Qaeda muito forte lá, os grupos que são filhos do Estado Islâmico fazendo massacres enormes de civis, inclusive tivemos semana passada um massacre de uma aldeia inteira cristã no Sudão e nossa. também na Nigéria ontem, inclusive o presidente Trump acabou de falar sobre isso. Hoje falou que se não parar as mortes dos cristãos, os Estados Unidos vai atacar a Nigéria, ter ataques aéreos na Nigéria. Então a África também não tá dando um respiro. E quando a gente olha para as Américas, né, tanto a América do Norte, América Central e América do Sul, tivemos um cenário muito confuso, com a própria liderança dos Estados Unidos eh, colocando aquela política de big stick, né? Vocês são meu quintal estratégico e vocês não vão fazer o que vocês acham que tem que fazer. É tudo sobre a minha política. Isso se configura muito com a crise Estados Unidos e Venezuela, onde os Estados Unidos está concentrando um grande número de tropas e contingente militar próximo à Venezuela. Muitos analistas estão falando da questão de uma possível invasão. E por fim, né, mas não menos importante, a gente olha a própria crise dos cartéis, dos narco-estados, México, Colômbia, Brasil pode ser colocado dentro Infelizmente, desse panorama agora também. infelizmente. E internamente os Estados Unidos com problemas de apoio, no sentido de não conseguiram aprovar a dívida deles, o teto da dívida deles, então muitos serviços essenciais estão parados, não estão funcionando da maneira que deveria por causa desse shutdown que eles chamam. Então, assim, o cenário é um cenário confuso, complexo e muito incerto. Quando eu falo, principalmente no meu trabalho, quando eu falo com alguns executivos, algumas empresas, eles falam que 2026, a gente sempre trabalha com incerteza, né? Mas o principal ano da incerteza é porque ninguém sabe para onde vai. Meu Brasil, Deus. mundo, qual vai ser a próxima jogada dos países. Então, se eu pudesse dar uma palavra para você, para resumir tudo isso que eu falei, é incerteza. Gente, mas e aí? E aí? O que que a gente pensa? O que que a gente pode esperar? Nada? A gente tem que aqui rezar e falar: "Vamos ver o que que vai acontecer"? Não podemos fazer nada. Bom, a gente não pode fazer nada, porque a gente está olhando
panorama de decisões de líderes de países nucleares, economicamente muito fortes. O que está acontecendo, até para o público de casa entender um pouquinho mais, é os Estados Unidos está tentando defender sua hegemonia, hegemonia no sentido de Estados Unidos hoje é o país mais forte do sistema internacional, que a gente fala que é basicamente do planeta. Por quê? Hoje ele comanda a moeda internacional, ele tem o principal aparato militar do mundo, rivalizando aí com Rússia e com China, principalmente com a Rússia. Tem o principal aparato nuclear rivalizando com Rússia. E hoje, o sistema financeiro vem deles, toda a parte econômica, toda a parte financeira vem dos Estados Unidos. Nova York, os principais centros de investimentos estão nos Estados Unidos. Então hoje eles são o principal player, o principal país do mundo. No entanto, tudo isso, né? Inclusive já vi algumas vezes falando, meu livro vai sair daqui a pouco, viu, gente? Espero que ainda esse ano, tá difícil, mas é onde eu contextualizo tudo isso. Para de ficar corrigindo esse livro e Coloco- lança logo, gente. Pelo amor de Deus. Colocar eles aí pra Rafaela, você. ajuda aí, Rafaela. Mas quando a gente olha, né, a gente tá tendo um movimento muito forte de China e Rússia, principalmente, somado com Índia, com alguns outros países, para destronar, ou seja, tirar os Estados Unidos de hegemonia, de ser o principal país, para que eles possam, quem sabe, se lançar como a principal potência do mundo. E a gente tem China correndo na parte econômica, né, e militar agora. Não, e China, a gente nunca sabe, né? Porque daqui a pouco eles estão quietinhos, daqui a pouco eles, É, apareci. Daqui a pouco não fala nada, exatamente. você nunca sabe o que o homem tá pensando. Só que também tem a questão da Rússia, que é o principal hoje, principal força militar. E isso está muito claro, principalmente dessas últimas armas. Se você olhar essas últimas 2 semanas, foram semanas muito tensas de testes de mísseis, torpedos e armamentos que até hoje nunca tinham sido mostrados ao público. Então, eu escuto muito isso, muitas pessoas, muitos críticos de guerra. Ai, a Rússia, o arsenal da Rússia militar é muito velho, muito antigo. Não, isso não se sustenta. Isso não se sustenta. Porque, realmente, se você olhar a invasão da Ucrânia, os armamentos eles são muito velhos. Tanques T-55, muitos realmente da década de 70, de 80, inclusive até da década de 50, Nossa, foram utilizados na invasão da Ucrânia. Por quê? Ele está queimando. Isso é minha opinião, tá, pessoal? Não, os colegas têm a opinião dele, eu tenho a minha. Mas isso é uma estratégia deliberativa da Rússia, ou seja, proposital da Rússia para queimar o armamento velho deles. Eles não querem. cara, mas se eles estão queimando armamento de 1950, gente, imagina o que está vindo aí atual e Não, está fazendo esse estrago. hoje, assim, isso hoje já está muito claro, né? Eu defendi isso lá em 2022, né? E inclusive tomei muita porrada por causa disso, viu, gente? Mas hoje já está Verdade, eu lembro. hoje já tá se mostrando muito verdade, porque o tanque T-14 Armata, ninguém nunca viu ele em combate, que é o principal tanque hoje das forças russas. O principal lançador de mísseis russo foi testado 2 ou 3 vezes só na Ucrânia, não foi muito utilizado. Então, assim, eles estão guardando as principais armas para um conflito, talvez em escala global, onde eles tenham que usar. Não à toa, eles utilizaram muitos presos na guerra da Ucrânia, utilizaram muitos voluntários. Hoje, grande parte das forças russas na linha de frente são compostas de, obviamente, russos, mas ex-presidiários, mercenários, cubanos, colombianos, norte-coreanos, chineses, que vão lutar. Porque a principal tropa está sendo treinada, pode ser colocada em campo para treinamento, mas logo eles tiram para eles ganharem experiência para uma guerra que talvez venha a acontecer no futuro. Então, hoje, o que a gente fala, né? A Rússia, o armamento dela é velho. Mentira, não é velho. Hoje eles lançaram 2 mísseis, inclusive o Poseidon, que, se completamente cheio de cargas nucleares, ou seja, se a capacidade do míssil for totalmente cheia, né? E lançado, ele pode causar tsunamis radioativas. Isso porque ele é lançado no mar, né? Então, isso já está Gente, comprovado. tsunami radioativo. Isso já está Mas a gente está comprovado. preocupado com câncer. Imagina isso. Não, e assim, tem mísseis, tem um outro míssil chamado Satan 2, olha o nome, né? Satan 2, onde pode acabar com Londres, né? A capital
do Reino Unido em um ataque. Então, assim, hoje os Estados Unidos e Rússia são os principais players militares do mundo. Quem fala que o arsenal russo não chega perto ao dos Estados Unidos está Não conhece. completamente equivocado. Porque a próxima guerra não vai ser uma guerra de porta-aviões, igual foi a Segunda Guerra. A próxima guerra não vai ser uma guerra de movimentos de tropas intensivas, como foi a Segunda Guerra Mundial, ataques rápidos. Vai ser uma guerra de destruição em Em massa. escala, em massa, né? Então, assim, vai ser uma guerra que até hoje a gente não viu, né? O Albert Einstein fala que se sobrevivermos à Terceira Guerra Mundial, a quarta será lutada com paus e pedras, né? Porque a gente vai destruir tudo. Então, Nossa, gente. é Tá começando a complexo. me dar E gastura. cada vez mais, o que mais preocupa, né, que cada vez mais a gente está caminhando para um cenário de muito delicado, de realmente chegar muito próximo a uma guerra. Nós hoje nunca tivemos tão próximo a uma guerra nuclear do que toda a história. Você concorda? Posso estar falando besteira, tá? Não sou da área, isso analisando como uma pessoa normal. Você concorda que a gente já está numa terceira guerra? Totalmente. Inclusive, a gente falou isso no último programa Não tem que a como, gente fez. A gente gente. já está numa guerra econômica, numa Pelo guerra, amor de a gente Deus. chama, né, de proxy war, uma guerra híbrida, onde as principais potências, elas vão inflando trocas de governo, elas vão inflando guerras regionais entre potências não, entre países não nucleares, para que o domínio dela se expanda, a influência daquele país se expanda nas regiões. Não à toa, China e Rússia sustentam um governo venezuelano. Não à toa, os Estados Unidos sustentam todos os países da OTAN. E por aí vai, entendeu? Então, hoje a gente já está numa guerra, mas uma guerra que é velada na parte econômica e na parte de embates diretos, perdão, embates indiretos entre potências nucleares e embates diretos entre países não nucleares. Dando um exemplo, Israel e Hamas. Israel apoiado pelos Estados Unidos e Europa. Hamas apoiado pelo Irã, que é apoiado pela China e pela Rússia. Então, quando a gente olha esse cenário macro, começa a entender que existem alianças. Existem alianças, né? E me fala uma coisa, quando olhamos assim para a Europa, né, vemos uma desaceleração econômica. O que você nos diz sobre isso? A Europa, né, ela tá com um problema, Surreal isso, hein? ela tá com um problema muito grande, não só a Europa, né, o mundo inteiro de desaceleração econômica no sentido de, além de todas as sanções e toda essa incerteza, a Europa está tomando cada vez mais, os países europeus, principalmente ocidentais, estão tomando atitudes muito mais agressivas no sentido de trazer, ficar do lado dos Estados Unidos e suportar a Ucrânia. Só que esse suporte à Ucrânia está custando muito caro a eles. Eles cortaram importações russas de petróleo, de gás, de trigo. E isso está custando muito caro à Europa, né? Como é que ela sustenta todo um parque fabril, por exemplo, a Alemanha sustenta um parque fabril sem o gás russo, sem uma energia barata, entendeu? Como ela vai fazer isso, suprir isso, se ela não tem mais as usinas de carvão que ela tinha antigamente, as usinas nucleares que geram energia foram desativadas pelo ESG, e eles, Pelo quê? o ESG, né, a energia limpa, energia Ah, tá. verde. Ah, tá. Então, quando a gente olha tudo isso, eles estão dando um tiro no pé porque os custos aumentaram muito, há uma desaceleração econômica. A Volkswagen, principal montadora da Europa, a que mais emprega, já desligou muitos colaboradores, muitos colaboradores. Eles fecharam fábricas. A Stellantis italiana, né, a antiga Fiat, fez a mesma coisa. Isso na Europa, Isso né? não, e aí reverbera, né? Imagina, lá é a matriz. Imagina como é que vai ficar aqui no Brasil. Então isso reverbera no mundo Ah, inteiro. Por isso que a incerteza é muito grande. Incerteza econômica. E aí eu falo a incerteza política. Por que incerteza política? Quando você tem uma crise econômica, você gera, principalmente na população, desemprego, inflação. E todo esse sentimento, eles vão levar às urnas. Ou seja,
Eu testei um político, não deu certo, eu testei outro político, e cada vez mais eles estão tentando resolver esse problema colocando políticos novos. Só que não está adiantando. E qual que é o medo disso? Por isso que a gente sempre brinca, né? A história é cíclica. Porque um Hitler, um Mussolini, um Stalin na Rússia não aconteceram de um dia para a noite. Foram construções que permitiram homens desse nível, desse porte, chegarem ao poder com ideias megalomaníacas. Então, a história é cíclica porque a gente está vendo muito do que ocorreu no passado se repetir. Então, a Europa ela está cada vez mais desacelerando economicamente, aumentando o desemprego, aumentando a questão de imigrantes, que está batendo culturalmente com a cultura europeia. E agora o que está surgindo é um sentimento de europeu muito radical, no sentido assim, eu sou europeu, E acabou. não, e eu quero que meu país ou meu continente se torne um continente realmente europeu, sem tantos imigrantes, sem tanto olhando o povo, não olhando o mundo, não tentando consertar o mundo. E aí você dá vazão para algumas políticas muito ultranacionalistas, o que de certa forma não é ruim, mas por outro lado pode ser ruim dependendo do político que entrar no poder, entendeu? Então assim, a gente está vendo um cenário muito incerto de muitas mudanças políticas, econômicas e digo mais, de divisão. Por quê? Quando a gente olha a União Europeia em si e a OTAN, né, que é o braço militar dessa aliança, a gente está vendo que essa unidade europeia está acabando. Está acabando. A Hungria, junto com a República Tcheca e a Eslováquia, não querem mais suportar ônus econômico, ônus financeiro por suportar a Ucrânia. Então eles querem parar de ajudar a Ucrânia, mas a Europa não quer. Então, dentro da própria Europa está acontecendo divisões entre para onde vamos. Para onde nós vamos? E alguns países estão tomando muito mais o lado da Rússia do que da própria Europa. Olha o problema, eles estão se dividindo. E aí entra aquela própria estratégia, né? Você tem que dividir para conquistar. Então, o cenário é muito complexo. Não, eu fico pensando, né? Você vê tudo isso acontecendo, você não tem nenhum lugar que está assim extremamente equilibrado, que não está tendo, que não participe de um lado do conflito. E aí nós temos um meteoro, né? Um meteoro chegando. Cara, você percebe que você vai falar agora, Adriana, você enlouqueceu, mas eu tô achando que nós vamos receber visitas de amiguinhos extraterrestres para acabar com essa bagunça toda. Eu tô achando. Vocês vão falar que eu sou louca? Pode falar, mas Não. pelo amor de Deus, gente, vamos combinar? Se tem uma guerra nuclear, vamos imaginar, começa a apertar botãozinho. É. Começa a apertar botão. O que acontece com o planeta Terra? Não existe mais planeta Terra, né? Ou se existe, as condições de vida vão ser bizarramente difíceis. Então, Mas o que eu acho, né? E existem relatos de professores muito renomados, principalmente de Harvard, eu esqueci o nome dele agora, que estudou por muitos anos esse cometa, né? E ele fala, eu vi isso. não, e ele realmente ele afirma, professor de Harvard, doutor de Harvard, afirma junto com outros cientistas que é uma nave alienígena. Mas é muito difícil a gente provar e comprovar, e até porque, se for realmente, e a NASA souber, o Eles não vão contar. Serviço Aeroespacial Russo ou chinês, realmente saber que isso não é um cometa, eles não vão contar pra gente. Não. Até porque imagina o caos econômico que vai ser, o pessoal vai estourar o cartão de crédito, o pessoal não sabe se vive amanhã. Então, eles não querem causar caos. Se eles realmente sabem que aquilo lá não é um cometa, a gente vai ser o último a saber. Realmente, a gente vai ser o último a saber. Para não causar pânico, entendeu? Para não causar uma desestabilização gigantesca. Nossa Senhora. Agora me fala, voltando, né? Eu dei uma devaneada aí, né, gente? Mas é porque eu realmente tô achando que isso vai acontecer. Vocês podem falar. Se for para evitar uma guerra nuclear, é até melhor, né? Eu acho que realmente, sabe, de repente bota um jatinho de, sei lá, congela tudo quanto é ogiva nuclear, pensou? É uma bênção. E essa história do tio Trump com o Xi Jinping, como é que foi? Então, né?
eles tinham tido semanas atrás muito complexas, né, em termos de relacionamento, porque não sei se sabe o que são as terras raras? É, Você já me explicou. isso, não, Mas são eu gostaria que você explicasse para o, os nossos ouvintes. terras raras é um minério que é muito utilizado para chips, artefatos militares, semicondutores. Todos os nossos aparelhos celulares utilizam as baterias, utilizam terras raras. Todas as armas militares de alta tecnologia utilizam chips que utilizam terras raras e por aí vai. Então, é extremamente importante ter uma cadeia de suprimentos fluindo terras raras para as principais potências, principalmente os Estados Unidos. Só que a principal mina de terras raras, né, a principal reserva de terras raras está na China. Então, eles estavam num embate econômico, o Trump subiu muito as tarifas sobre a China, né? E o que o Xi Jinping fez? Ele falou assim, Ah, é? segurança nacional, eu vou parar de exportar terras raras. Ah, não, gente, é muito engraçado, né? Pelo amor de Deus. Aí o Trump se viu ameaçado, né? Ele pode, né? Vamos combinar. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode taxar. Agora aguenta, né? E aí agora ele acabou de aumentar. Ele tinha aumentado novamente, aumentou mais a taxa para produtos chineses, enquanto o Xi Jinping manter esse bloqueio de terras raras. E agora eles sentaram e conversaram, né, sobre os rumos, Ah, eu queria ser uma mosquinha, gente, para ver essa sobre os conversa. rumos da economia global e por aí vai, né, que são os dois principais países hoje disputando a hegemonia. E o Trump saiu super animado dessa reunião, disse que foi uma reunião muito positiva. Você acredita? Não, eu acredito, assim, não sei se eu acredito muito, mas não, assim, em termos práticos, o Trump abaixou as tarifas contra a China e a China se comprometeu a destravar o bloqueio de terras raras para os Estados Unidos. Então, nesse quesito, Foi bom. foi positivo. Só que ambos são muito instáveis, né? Então, a gente não sabe para onde eles vão. O que eles vão fazer? Qual vai ser o próximo passo? Por quê? Dormiu, sonhou, acordou e acabou. O Trump ia encontrar o Putin, né? Em Budapeste, na Hungria. E cancelaram a reunião. Cancelaram essa reunião. Por que será, hein? Então. E agora, o que é mais perigoso? Eu acabei de vindo para cá, eu estava lendo uma notícia que o Departamento de Guerra, lembra que a gente conversou dos mísseis Tomahawks? Uhum. Os mísseis Tomahawk são os mísseis dos Estados Unidos que podem atingir Moscou e São Petersburgo, as principais cidades russas, a partir da Ucrânia. E Moscou, o Kremlin, já falou que se os Estados Unidos entregarem Tomahawks para a Ucrânia, ele vai considerar um ato de guerra dos Estados Unidos. Ai, meu Deus. Por quê? Porque a Ucrânia não tem capacidade tecnológica de operar mísseis tão eficientes. Então, teriam que ter operadores americanos na Ucrânia operando esses mísseis, junto Então, com os quer ucranianos. dizer, a briga ia ser Então, americana? o Kremlin falou assim, se for utilizado, os Estados Unidos vai se envolver diretamente no conflito, é um ato de guerra. Então, o que a gente esperava? Que na Conferência de Budapeste a guerra não fosse resolvida, mas desescalaria o conflito, ou seja, arrefeceria os ânimos dos países. No entanto, a gente tem na Ucrânia uma pessoa extremamente desequilibrada, que é o Zelensky, que ele não tem mais onde tirar soldados. Eu não sei por que ele está continuando lutando uma guerra que para ele não tem salvação, não dá para ganhar essa guerra. E por outro, a gente tem um Putin que não vai desistir dos objetivos que ele colocou na cabeça, os objetivos estratégicos dele. E agora, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos falou que pro presidente Trump que todos os estoques deles, de Tomahawks, foram atingidos. Então agora, o que for produzido sobressalente pode ser enviado à Ucrânia. Meu Então, Deus do céu. vai depender do Trump Meu Deus do céu. enviar ou não enviar. Entendeu? Então agora as próximas semanas serão muito tensas nesse sentido. Senhor. É assim, né? Então é complexo. E aqui você acha Venezuela, Estados Unidos, aqui para lá
pro nosso lado aqui das Américas. O que você acha? Você acha que vai ter um conflitinho bom aí? E eu acho que vai ter uma intervenção, haverá uma intervenção sobre o governo Maduro. Eu não digo quando, por quê? Primeiro, o mundo está muito de ponta cabeça. Ai, meu Deus. Então, por exemplo, assim, se o Trump realmente fizer uma intervenção na Nigéria para salvar os cristãos que estão sendo massacrados, e no Sudão também, vão ser 2 pontos de apoio. Ele já está, né, olhando o Irã, que está enriquecendo urânio de novo. Então, só aí já são 3 frentes de ataque. Estados Unidos envolvido em todos. Aí, se ele Meu Deus! Se ele decidir invadir a Venezuela, que eu acho que vai acontecer, ele tem que ser um momento propício para isso. Ou seja, a Venezuela, querendo ou não, é o quintal dele. Mas não é um problema que ele precisa Para ontem. para ontem. Ele precisa o quê? Resolver a Ucrânia, resolver com Xi Jinping. Ele precisa resolver problemas macro, resolver o problema iraniano. Resolver o problema macro, para quê? Para depois olhar para cá, que é secundário, mas ele quer resolver. Ele já colocou todas as tropas à disposição. Uma hora vai acontecer. A gente só não sabe quando, tá? E é engraçado porque o número de tropas que ele movimentou pro Caribe foi realmente muito, muito alto. Então, assim, alguma coisa vai acontecer. A gente só não sabe quando e o quê. Pode ser um desembarque anfíbio, pode ser ataque aéreo, pode ser ataque de míssil. A gente não sabe, realmente, o que vai acontecer. Você acha que isso está perto? Eu acredito que sim. Porque o Maduro ofereceu tudo para os Estados Unidos. Ofereceu petróleo, ofereceu ouro, ofereceu tudo que ele podia oferecer. E o Trump falou, não tô à venda. Eu quero que você saia do poder. Porque a Venezuela realmente é uma rota de drogas muito, muito fluida, de opioides e outras drogas para os Estados Unidos. Então meio que saturou o relacionamento, sabe? E não só isso, tem um interesse no petróleo. Só que se fosse só o interesse, quando o Maduro ofereceu que as empresas americanas explorassem o petróleo dos Estados Unidos, ele teria aceitado. Sim. Como o Biden aceitou. O Biden comprava muito petróleo da Venezuela. E deixou o Maduro lá, quietinho. O Trump já não quer muito conversa com o Maduro. Então algo vai acontecer, a gente só não sabe quando. Não, e quem não queira, toda essa droga que chega nos Estados Unidos. Exatamente. Porque, gente, só vende droga porque tem usuário, mas pelo amor de Deus, gente, se fosse assim. Não, mas o problema é que é uma epidemia nos É uma Estados epidemia, Unidos. As sim. pessoas morrem de milhares e milhares por causa dessas drogas, de overdose, de outras doenças decorrentes a isso, né? E eu até entendo, porque a turma fala assim, pô, o Trump acaba se metendo lá, mas ele tá se metendo porque tá Exato, influenciando no exatamente. povo dele. Exatamente. Assim, claro, há um interesse estratégico, há um Sim. interesse estratégico. No entanto, realmente, pessoal, hoje a Venezuela é o país com mais generais do mundo. Bate Rússia, bate China e bate Estados Unidos. Como é que o Maduro ele se sustenta? Ele compra os generais. Ele compra os generais. A Venezuela tem 2.000 generais. Os Estados Unidos tem 900. E é uma força 7 vezes maior que a Venezuela. Então, como é que os Estados Unidos tem 900 generais em todos os ramos das forças e a Venezuela tem mais de 2.000? Então, o Maduro compra. E como é que ele compra se ele está sancionado? Como o dinheiro aparece? É um narco-estado. Muito triste, gente. Então, gente, a situação é complexa. E não existe, um lado, o outro. Nenhum lado é bonzinho. Todo lado busca interesse, todo lado busca seus objetivos e vão lutar. Claro, obviamente, cada um, dependendo da tua criação, dependendo dos teus ideais, vai olhar para um lado como o bonzinho e o outro lado como o ruim. No entanto, a gente tem que entender que ambos os lados têm a parte boa e a parte ruim. Não existe só um lado bom. Hoje, o que eu acho é que a polarização está trazendo uma visão cega para as pessoas. Então, se o meu lado fez, está certo. Não, calma lá. Não é só porque o teu lado fez, está certo. Analisa. Olha,
sabe? Vê É o se... que eu falo, não tem mais oposição, Rafael. Não tem, todo mundo é assim, ó. Ai, o meu político de estimação fez, eu nem sei o que ele fez, mas tá certo. Se ele fez, tá Exato, certo. exato. E não, às vezes não é nem política, é lado, é direita, é esquerda, Exatamente. é socialista, capitalista. São coisas que a gente foi nos colocado justamente para nos dividir. Porque uma sociedade coesa se desenvolve. Comentei com você, mas é bom comentar o que que a China fez hoje. A China colocou que apenas YouTubers, influencers e pessoas que atingem opiniões em outras, né, influenciam opiniões em outras pessoas, ela tem que ter um doutorado, um mestrado, um diploma, ou se não tem, tem que se especializar e fazer uma prova para poder falar e mostrar que ela sabe o que ela está falando. Por quê? Porque a China olhou e falou assim, tem muita gente influenciando outras pessoas que nem ela sabe o que ela está falando. Então, influenciar a comprar Bitcoin, uma pessoa que não comprou Bitcoin, dando um exemplo chulo aqui, mas, apoia o político de tal por causa disso, 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 mas nunca estudou o que que o político fez. Ou recebe dinheiro de uma tal organização que é apoiada por um político. Então, o que a China falou? Claro que a China não é nenhuma santa. A China tem censura, a China tem o Partido Comunista, o Partido Único. Claro. Só que eu achei uma visão legal, O porque que ela fez agora. você vai falar de medicina? Sim, mas tem que ser médico. E um médico dos bons. E se você for falar de câncer, vamos fazer uma prova aqui, para Você você sabe o que... saber o que que é câncer? Não, sensacional, sensacional. Porque hoje a gente vê muito influencer querendo influenciar sobre política, sobre um monte de coisa que a pessoa não tem nem ideia do que tá falando. Entendeu? Então eu achei uma decisão muito legal. Não, e é o que eu falo, né? Queira ou não queira, educação salva vidas. Sim. Educação salva vidas. Se você tiver, você pode morar onde for, você pode morar numa casinha de uma barraca. Se você for para a escola, se você estudar, se você tiver uma educação de qualidade, você vai mudar a tua vida. Não adianta. Agora falando nisso aí, Rafa, vamos dar uma contextualizada aqui no Brasil, tudo isso que aconteceu. O que que Passo delicado. mas eu acho que a gente, né? Você como um economista, como um internacionalista, fazendo a sua análise, e aí? Porque eu estou realmente chocada, né? Porque você vê extremas pessoas, né? Do extremo de um lado falando, nossa, bem feito, morreu tudo. Não é assim, bem feito, morreu tudo. Não precisava ter morrido, né? Se as pessoas não entrassem em conflito, não precisava ter morrido. Aí você vê um outro lado falando assim, não, absurdo. Gente, e aí? O que que acontece? Tá errado, não tá? Como que acaba com isso? Nós estávamos falando da Venezuela, qual a diferença? Né? Qual a diferença, gente, do narcotráfico e pelo que a gente está vendo acontecendo no Rio de Janeiro? A ideia, né, falar de Brasil é complicado porque a gente vê, infelizmente, muita censura, muita polarização em relação a essas temáticas. Então, e me pergunto, né, Rafa, por que você não escreve sobre o Brasil? Por que você não fala sobre o Brasil? Porque eu tenho receio de jogar pérola aos porcos, digamos assim, no sentido de dividir pessoas que entendem, que são sérias, que leem meu trabalho, mas que falam assim, ele falou do Brasil, machucou o meu lado e vou colocar ele de lado. Porque assim, é o que acontece hoje, mas trazendo um pouco para nossa realidade, quando a gente fala do Brasil, essa operação foi uma operação muito, muito inteligente, muito bem formulada, quando a gente olha estrategicamente falando, né? Se você olhar o governador Castro, ele não teve apoio do governo federal, foi pedido por 3 vezes, 3 ofícios foram enviados pedindo blindados e o apoio das Forças Armadas. Os 3 pedidos foram negados. E com que justificativa? Justificativa de que foi uma justificativa, na minha visão, extremamente infeliz do ministro da Justiça e da Defesa, principalmente da Justiça, o Lewandowski, né? Falando que isso é problema do governo estadual, não é problema das Forças Armadas. Aí a turma reclama que o povo lá de fora quer botar o bico aqui, não é mesmo? Não, mas aí ficou muito feio. E por que agora ele mudou de opinião? Inclusive foi criado uma junta para resolver o problema. Por quê?
vários indicadores mapearam no Brasil quem apoiava e quem não apoiava a mega operação. Tinha muito mais gente que apoiava do que gente que não apoiava a operação. E no Rio de Janeiro, entre os moradores das favelas, das comunidades, 87%, se não me engano, esse foi o número, não quero falar um número aqui, mas acho que foi a Atlas Review que fez esse estudo. Dentro dos moradores da favela, 87% era a favor da operação. Então eles sabiam que ia ter essa operação. Não, isso foi depois, foi pós-operação. Tá. E aí o governo, ano que vem, ano do quê? Eleição. Aí o governo começou a ver os números, começou a ver que o Caiado em Goiás ofereceu a polícia goiana para auxiliar a polícia do Rio de Janeiro. E aí o governo federal começou a falar assim, putz, eu tenho que me mexer. E aí foi criado agora um centro conjunto. E o governador Castro foi muito feliz no que ele falou, no sentido de, olha, eu não quero politizar o assunto, eu precisei fazer isso, porque a gente olha. E por que foi mais infeliz ainda o posicionamento do ministro Lewandowski? Porque ele falou que precisava de uma garantia da lei e da ordem, né, para fazer isso. E o governo federal, o governo Lula, não quer usar a GLO, por quê? Foi usado no 8 de janeiro, do Bolsonaro. Ah, então... Então, quando a gente olha, é uma politização e eles... E assim... Direita e esquerda, né? Não, claro. Direita e esquerda. Mas o que é o pior? O que é o pior? A gente sabia, por relatórios de inteligência, que eles estavam fazendo fábricas de armamentos, os faccionados do Comando Vermelho, estavam já em brigas de territórios, e eram, né, bolsões de territórios onde o Estado não conseguia entrar. Ou seja, é um Estado paralelo ao Estado. Quando a gente fala que existe um Estado paralelo, onde a polícia não entra, onde não é cobrado imposto, onde empresas privadas não conseguem entrar porque são cobradas ou são sancionadas pelos faccionados, claramente que o governo federal não tem autonomia por todo o território brasileiro, certo? Sim. Ótimo. Então, vendo toda essa situação, e vendo a fábrica de munição, campos de treinamento do Comando Vermelho, a polícia do Rio resolveu agir. E agiu no momento certo. E o que eles fizeram? Eles entenderam que grande parte da operação, eles invadiram, né, com mais de 2.000 homens, por diversos lados, os complexos. Só que sempre quando invadia, eles fugiam pela mata. Né, os traficantes, os chefes do comando fugiam pela mata. Só que qual que foi a inteligência dessa vez? Vamos combater eles aqui, eles vão fugir para a mata, e na mata eles vão dar de frente com o muro do BOPE. Então, na mata, de madrugada, eles iam dar de frente com a principal tropa de elite que o Rio de Janeiro tem. Portanto, eles vão tirar os principais combates da zona onde tem os civis, jogando para a mata, e vai ser onde vão abater os principais homens do Comando Vermelho. E foi exatamente o que aconteceu. Por isso que eu falei que foi muito bem pensado, Sim, porque sim. eles tiraram Fizeram uma estratégia. grande parte. E aí, por isso que eu discordo completamente de muita gente falando, não teve planejamento. Teve muito planejamento. Teve muito planejamento. Só que não teve apoio, né? Não, eu acho assim, né? Poxa vida, se a pessoa é do bem, se a pessoa tá na casa dela, se a pessoa tá ali, porque a maioria, né, são pessoas do bem. Não ia ter que ter embate, não ia ter combate. Eu tô falando besteira? Não. Se a polícia chega na tua casa, que você tá sendo assaltado, você não pode ser confundido com o bandido. Você tá lá e fala assim, ó, eu sou dona da casa, eu tô sendo ameaçada. Porque isso que eu fico pensando, falo, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Sim. Nossas crianças com 7, 8 anos, elas estão sendo pegas para esse aviãozinho. Não, mas assim... Tirando da escola, gente. O principal ponto que eu acho é que o Brasil ele não pode virar uma Venezuela no sentido de narco-estado, que já está ocorrendo. Sim, é isso que o medo é esse. E qual que é a diferença aí? Todo mundo fala, mas São Paulo não tem isso. Gente, não tem isso porque São Paulo só tem uma facção que é o PCC, que dominou o estado de São Paulo.
Quer dizer, então tem também, né? De um de outro E outra jeito. coisa, pessoal, muito se engana, por que não querem colocar as facções como grupo terroristas? Por que não querem? Por que blindam as facções? Porque tem Romantizam, né? muita ONG que recebe dinheiro público que faz apoio contra as ações policiais. Eu vou dar um dado, que é um dado aberto, peguem das últimas eleições. Polícia Federal pegou 2 fundos que somam mais de R$ 1 bilhão em época de eleição, do PCC e do Comando Vermelho, cada um em seus principais redutos, obviamente, para financiar político, campanha de político. Por quê? Para blindá-los juridicamente, Então eles estão amarrados. blindá-los politicamente. Então, há um interesse por trás de se ter uma blindagem Isso independe se o de político partido, é de independe de esquerda e de partido, direita, né? independe Tem de de todo partido, tipo. exatamente, independe de partido, gente. Eu tô Né? falando assim, o que a Polícia Federal pegou na última eleição, um fundo de mais de R$ 1 bilhão voltado para financiamento de políticos, juízes, policiais, eles pagam cursinho para policial que é faccionado entrar para polícia. Eles pagam cursinho para juiz para entrar para ser juiz. Relatório da Polícia Federal, não sou eu que estou falando. É, e não é todo mundo, né? Isso não é Exato. 100%, Gente, né, pelo gente? amor de Deus, não Tudo vamos, não não vamos. vamos generalizar. É. Tô falando que. Por que é um crime organizado? Porque eles são inteligentes, eles são organizados. Ninguém tá lá à toa. Eles movimentam bilhões e bilhões de reais. Eles não são burros. Muito pelo contrário, eles são muito inteligentes. Então, E como que eles têm todas essas armas, Rafael? Armas que a polícia não tem. então Arma que a nossa polícia. drone, né? Drone, foi utilizado drone nessa incursão ó, pelos faccionados, jogando bomba nos policiais. Drone, para quem não sabe, é utilizado na guerra da Ucrânia, por ambas as forças E isso armadas. a nossa polícia não tem. Não, sabe o que é mais engraçado? Foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal a utilização de helicópteros nas operações policiais, porque era um risco para os civis. Então a polícia, além de ter que subir sem blindado, o apoio aéreo foi muito pequeno. Pelo amor de Deus. Só que, do outro lado, eles usam drones, mas isso não tem pode. risco aos Assim, civis, né? Isso não tem risco aos civis. Então, pessoal, quando a gente olha algumas coisas, muito triste. são muito dúbias, são muito dúbias. No entanto, o que eu quero falar aqui? Nós estamos caminhando, se nós não coibirmos o crime organizado, nós estamos caminhando para a ser um narco-estado, a ser um narco-estado, Ai, pelo amor de a Deus. ser um estado que não vai ter um poder central, mas vão ser vários poderes paralelos, entendeu? E é o que me deixa triste, porque o Brasil tem um potencial gigantesco. O Brasil tem o melhor povo do mundo, uma cultura extremamente rica, e pode ser que a gente se esfacele por causa disso. Então, gente, o crime organizado ele é inteligente, ele se infiltra, ele utiliza dos meios que tem, que é o poder econômico, para blindá-lo, né, de diversas formas. E a ideia aqui não é falar, é um lado ou é um outro. Eles colocam pessoas dentro da polícia, eles colocam pessoas dentro do judiciário, eles colocam pessoas dentro do partido de direita, dentro do partido de esquerda, dentro de ONGs, entendeu? Por isso que quando a gente falou aqui do Força Jovem, lá no começo, né, eu falei, vamos ter muito cuidado com o que a gente faz, porque acontece, eles utilizam ONGs também. Nós nem somos ONG, nós somos Exato. uma associação. Então, foi o que a gente E não estava conversando. recebemos dinheiro de ninguém. Exatamente. O Por nosso quê? suor e trabalho. Exatamente, mas esse era o medo, entendeu? Quando a gente começou lá atrás. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Então, resumindo o Brasil, né? Falamos muito aqui do Brasil. Eu acho que a operação foi muito bem pensada, mas não é assim que a gente vai coibir o tráfico. Não é só assim. A gente tem o tráfico, a gente tem o Comando Vermelho, só que tem pessoas lá de cima do poder, empresários, políticos, pessoas que são muito influentes no circuito digital, que às vezes estão envolvidos diretamente com o tráfico, mas essas pessoas ninguém pega, ninguém consegue chegar nelas, entendeu? Os chefões, eles foram presos, muitos chefões foram presos nessa operação, foram. No entanto, eles vão ser
eles vão ser repostos, né? Porque é um exército, eles são um exército. Quando morre um general, o Quando- coronel vira general, entendeu? E olha, gente, é muito triste. Eu me solidarizo com todas as mães, com todas as esposas, com todos os filhos, sei lá de que lado seja, porque é muito triste um confronto desse. É muito triste você perder vidas, mas nós precisamos de educação. Nós Sim. precisamos de educação, nós precisamos de cultura, nós precisamos de esportes, nós precisamos disso. É por isso que o Força Jovem é tão voltado para isso. Por isso que ontem a gente estava lá dando aquele workshop para tentar, atingimos 12 pessoas? Ok, foram só 12 pessoas, mas é trabalho de formiguinha. Sim, total, É concordo. trabalho de formiguinha. Porque não adianta. Eu acho que é muito triste você ver uma mãe, conheci várias mães trabalhadoras, que os filhos foram para o lado do tráfico, foram para o lado, né, mais fácil para ganhar dinheiro, morreram, mãe sofrendo, porque mãe sofre mesmo, o filho pode ser o que for, é mãe, ela criou, às vezes nem deu a luz da criatura, adotou, mas é mãe. Então a gente sofre, então eu me solidarizo, mas infelizmente nós temos que pensar que nós temos que mudar tudo isso. E me dá uma parte também as famílias dos policiais que perderam a Pelo vida amor de na Deus. operação, né? Que nem sempre ganha tão bem para fazer a profissão que exerce com carinho, que exerce com hombridade, com honra, que vai ter que subir lá e não sabe se volta, né? E que tem mãe, Tem e que tem mulher, esposa, e que tem filhos, que tem uma vida, né? E aí? E acabou, né? E ainda, e o que mais me deixa triste é assim, ó, muitas pessoas falando bem feito, muitas pessoas desdenhando a gente tá perdendo a humanidade, né? a humanidade. Estamos perdendo uma. Gente, não é bem feito para ninguém, não é para morrer ninguém, é para a gente conseguir fazer as coisas. Mas pelo amor de Deus, Só que também a gente não pode romantizar. romantizar. Existe o Romantizar. certo e existe o errado. Tráfico de É. drogas é crime É pela crime. Constituição brasileira, meu povo. Então, assim, a gente tem que entender É que crime. existe o lado certo e existe o lado errado. E ninguém forçou essas pessoas a irem Exatamente. para. Exatamente. Então, assim, pessoal, o Estado, a composição de um Estado, ele é feito de leis que devem ser cumpridas. E a polícia é o elemento de força que faz a lei ser cumprida. Então, ela está no direito dela, constitucional, seguindo ordens de um governador que foi eleito pelo povo do Rio de Janeiro, de subir ao morro para efetuar as prisões. Obviamente que eles foram recebidos com tiros, com bombas e com tudo que todo mundo sabe. Então, o que seria o melhor dos mundos? Depor as armas, trazer Vamos o pessoal, embora. trazer o pessoal para dentro, o governo federal com o governo estadual fazer um baita de um planejamento para colocar, criar empregos, escolas e por aí vai, trazer o pessoal da periferia para dentro do Estado de Direito do Brasil, da Federação do Brasil. Só que assim, é um plano que a gente chama utópicos, né? Sim. Que a gente não vai, que a gente sabe que não vai acontecer. E outra coisa que eu acho extremamente importante é a gente falar. Eu escutei muito isso também. Ai, mas a polícia tem gente corrupta. Gente corrupta tem em todo lugar. Sim. Em todo lugar tem gente corrupta. Inclusive, às vezes, até nos grupos solidários, Totalmente. tem gente que quer fazer maldade. Sim. A gente já. Nas empresas, nas famílias, todo lugar, gente. Exatamente. Gente ruim investir tudo quanto é lugar. Agora, é o que eu falo, eu me solidarizo mesmo com todas essas mães de todos os lados, mas tem o certo e o errado. Não tem como, gente. Se você roubou, se você matou, se você está traficando, isso é errado. Isso é errado. Então não adianta a gente querer falar, ai não, você corre o risco. Você corre o risco. Se eu for comprar droga, eu estou correndo o risco de ser preso pela polícia, não tô? Sim. Se eu vou lá na biqueira comprar droga, eu não tô correndo risco? Sim. É que, gente, a gente tem uma Constituição, a gente tem um Código Penal e a gente tem um Estado que tem as leis que têm que ser cumpridas. Se a gente transgride a lei, a gente vai... Eu vou dar um exemplo básico. Ninguém gosta de pagar imposto, certo? Inclusive Não. o governo aumentou várias vezes o imposto. Eu não aguento mais pagar imposto. Mas
Ninguém gosta de pagar imposto, só que tem que pagar, porque é um imposto que o governo obriga nós a pagarmos. Quem não pagar vai ser penalizado. Sim. Mesma coisa da lei. E esse imposto, ele faz o quê? Ele volta pra gente. Deveria voltar, né? Não, mas vamos imaginar. Não, mas vamos pensar, vai. Vamos pensar, nós não temos aí o SUS? Nós não Temos, não ótimo. temos esse suporte? Ótimo. Gente, pelo amor de Deus. Então, o grande problema, né, é que hoje a gente aumentou muito a carga de imposto para arrecadar mais. O governo federal aumentou abruptamente a carga de imposto para aumentar a arrecadação. Só que a nossa dívida continua aumentando. Então, ou seja, o que eles estão fazendo com esse dinheiro? Ninguém sabe, porque agora está tudo secreto. Então, a gente não tem noção por onde está indo o dinheiro. Eles aumentaram muito o imposto, que já é uma coisa ridícula, olhando que grande parte da população recebe um salário mínimo. E para onde está indo o dinheiro? Então, assim, eu não consigo entender um país que aumenta a carga tributária para aumentar a arrecadação e continua tendo um aumento de déficit, ou seja, um aumento de rombo. Rombo atrás de rombo. É uma coisa que realmente nem Freud explica. Eu ia falar para ele agora. É que, nossa, quanto tempo a gente já tá? Já deu uma hora aí, Rafa? 10. Então dá para você contextualizar aqui. Porque é exatamente isso, né? Você está fazendo uma análise, você está fazendo uma análise geopolítica, né? Você está fazendo uma análise, você não está dando sua opinião aqui, certo? Não, claro, eu tô dando minha opinião no sentido assim, eu olho os números, é o que eu falei. Quando você olha os números, não bate, entendeu? 2 mais 2 tem que dar 4. 2 mais 2 não tem que dar menos 8, entendeu? É o que eu tô falando, né? Nem você que não é tão bom em matemática, né, Rafa? Não vai dar. Então eu não consigo entender, é o que eu tô falando. Eu olho o número e não bate. É isso que eu tô falando. Não tô dando minha opinião aqui. Eu ia falar para você, não vou, então, vamos pegar esse gancho Brasil, vamos pegar esse gancho Venezuela, vamos pegar esse gancho Estados Unidos, Rússia, China, Irã. Uma opinião mundial, o que você acha? A sua opinião. Agora é o Rafael, tá? Não é um analista político, não. Rafael, o que você acha? O que está caminhando, Rafael, na sua opinião, na sua visão? Na minha visão, ano que vem vai ser um ano bastante desafiador a nível Brasil, a nível global, porque a gente vai ver grande parte das tentativas, eu acho que a tentativa chinesa, principalmente a China, né, mas que está alinhado com a Rússia, que está alinhado de certa forma com a Índia, para destronar os Estados Unidos como potência nuclear, como potência hegemona, ele vai fazer isso através de uma chancela econômica e financeira, e não através da força. No entanto, se não der certo esse movimento financeiro e econômico, há uma possibilidade, sim, de irmos para a guerra. Então, na minha visão, o que o Xi Jinping está fazendo? Isso sou eu falando, tá, pessoal? Opinião. O Xi Jinping ele vai tentar amarrar uma estratégia financeira e econômica para destronar o poder do dólar como moeda forte, para destronar o polo financeiro dos Estados Unidos e o polo consumidor dos Estados Unidos para a China, para que ele consiga transformar a China no principal país do mundo, na hegemonia mundial, sem ser pela guerra. Não sei se ficou claro. Confuso. Hoje os Estados Unidos ele tem o dólar como moeda forte, ele tem a principal economia do mundo. Então o que eu acho que a China vai fazer? Sempre na história, quando a gente viu uma passagem de bastão de um país para outro, hegemonicamente falando, então dando um exemplo, da Grã-Bretanha, que era hegemonia para os Estados Unidos, hoje, o que os Estados Unidos é hoje era a Grã-Bretanha. Teve a Segunda Guerra Mundial. Aí passou o bastão para os Estados Unidos. Então, o que a história nos mostra? Que sempre tem uma guerra de grandes proporções para mudar um polo de poder para outro. Tá? Uhum. O que eu acho que vai acontecer? Como a gente sabe que uma guerra em grandes proporções é provavelmente a destruição da humanidade, o Xi Jinping não quer chegar nesse ponto. Então, o que ele está amarrando junto com Rússia, junto com Índia, junto com outros países? Uma forma de destronar os Estados Unidos pelo viés econômico, ou seja, tirando o dólar como moeda forte. Porque os Estados Unidos podem meter um monte de tarifa em todo mundo, fazer um monte de coisa, porque eles têm a moeda forte, eles têm o polo financeiro, eles imprimem a moeda.
Eles não têm nenhum tipo de lastro e por aí vai. Então eles têm um poder muito maior. Então o Xi Jinping ele vai tentar principalmente destronar a parte econômica e a parte financeira dos Estados Unidos para tomar esse poder sem ir através da guerra, sem precisar de uma guerra para isso. É o que eu acho que vai acontecer nesse meio tempo. Torço. Muito. Nesse médio prazo. Mas Torço. caso falhe, aí realmente Vamos apertar a bombinha. uma guerra não tá E aí eu acho que descartada. aquele meteoro vai fazer assim, ó. Pss, Pode ser. Pode ser. congela todas as ogivas aí. Pode ser. Torço. Mas Torço. então, talvez o Putin, dependendo do que o que ele alinhar com o Xi Jinping, a guerra russo-ucraniana pode acabar, pode arrefecer ou pode escalar. Então depende muito do que a estratégia russo-chinesa alinhar entre eles, Putin e Xi Jinping. Do outro lado, eu acho que vai haver sim vai haver uma ação militar contra a Venezuela. E acredito que ano que vem, se o Brasil não mudar muita coisa em termos estruturais, em termos sociais, em termos políticos, o Brasil está fadado a se tornar um narco-estado por inteiro. Ah, não fala isso, Rafa. Não, você sabe quanto eu amo esse país. Você sabe muito quanto eu amo esse país. Sei. E me dói falar isso, mas é o que eu Mas pelo amor de enxergo. Deus, não vai ser isso. Mas Não é vai o que eu ser isso. enxergo. Nós vamos. Não. É o que eu enxergo. Não vamos pensar isso. Hoje, o que vai pautar a discussão da próxima eleição é realmente a segurança pública, né? A gente não tem segurança. A gente não tem segurança hoje no país. Não tem. Então, acho que vai ser uma das principais pautas que vai fazer a eleição acontecer ou não acontecer. Não, e você percebe que a população, ela quer ficar segura, né? O que mais quer, né? Como é que você tá no... Às vezes, Israel, com todos os problemas dele, tem uma segurança que inveja. E eles estão no Oriente Médio, com bomba caindo, com míssil sendo lançado no território deles. E aqui a gente tem esse tipo de medo, entendeu? Mas tá bom, né, gente? Toda vez que eu converso com o Rafael sobre geopolítica... E vamos ficar de olho em Taiwan também, tá? Taiwan... não basta já tudo que ele falou, gente. Agora a gente tem que ficar de olho em Taiwan também. Taiwan, Fala, porque... Rafael, porque pode ser que a China, dependendo de como essa estratégia se desenrole, ela abocanhe Taiwan através da força ou através de uma mudança de governo, digamos assim, né? Entendi a sua Entendeu? mudança de governo. E é isso. É isso, gente. Tá? Tá tudo tranquilo, tá tudo favorável, né? Vai dar tudo certo. Eu acho que, como diria o meu paizinho, garra no terço. Garra no terço, que a coisa é séria. A coisa é feia. Mas eu acho que a gente não pode perder a fé, né? Não pode Não. perder a fé, não pode perder a esperança. E eu acho que todo mundo tem a oportunidade de ter uma vida melhor, né? De ter uma vida melhor. Então é isso, querido, muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não consegui aprofundar muito, porque o tempo é curto, é um tema que eu adoro falar, mas a gente vai estar sempre à disposição aqui para falar sobre essas temáticas. Muito obrigada mesmo, Rafa. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar. É difícil, né? A gente coloca a cara a tapa aqui para levar bordoada. Você leva bordoada, você leva tapa, mas a gente tem que falar, gente. Não adianta a gente colocar a sujeira para baixo do tapete. A gente tem que falar, a gente tem que entender. E por mais que doa, tem que ficar claro. Então eu te agradeço muito, Rafa, né? Rafael é voluntário do Força Jovem. Rafael está à frente aí dos workshops, junto com o pessoal do Jovem Talento. Então, eu agradeço muito, né? Eu agradeço muito esse trabalho, que isso sim é fazer a diferença. Né? Isso é fazer a diferença. E é isso, meus queridos. Então, chegamos aqui ao final. Agradeço a Rafaela que está aqui, ó. Ela está aí nos bastidores, só no controle dos botõezinhos aqui. Obrigada, querida. E, gente, eu só quero falar uma coisinha para vocês. A DefSeg, que é uma das apoiadoras do Força Jovem, é uma empresa que ela colocou para nós, no brechó, todas as câmeras de segurança, né? Sem absolutamente custo algum. Essa aqui, ó. Sem custo algum, gente. Nós temos câmeras em todos
os cômodos do brechó, dando segurança para as nossas voluntárias e muito mais segurança para as nossas clientes. Então, eu quero agradecer muito a DefSeg, que está aí trabalhando com a gente, que é a empresa solidária, empresa amiga do Força Jovem, né? Então, eu quero agradecer muito e mandar um abraço enorme para o Ricardo, que foi o Ricardo que proporcionou isso para a gente. Viu, Ricardo? Muito obrigada. Então, é isso, meus queridos. Não vou falar um final de semana, né? Porque a gente vai... Vocês vão ouvir essa entrevista na quarta. Um excelente quinta e sexta. E até o próximo Fala Sério. Um abraço e um beijo no coração de todos. Um abraço, pessoal.